E aí, meus atrevidos e atrevidas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Vamos comigo hoje, porque hoje a gente vai conversar sobre o planejamento da viagem para Gramado. Bora lá! Sim, vamos conversar um pouquinho sobre como planejar uma viagem para Gramado. Mas antes de qualquer coisa, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho e deixa bastante like, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Primeira coisa, planejamento, tá? Muito planejamento. Eu coloquei algumas coisinhas aqui para mim poder pontuar para vocês, tá? Bom, gente, primeiro eu vou dar algumas dicas, tá? O que acontece? Todo o planejamento de uma viagem tem que ser feito ali, ó, na ponta do papel, tá? Na ponta da caneta, porque eu vou falar para vocês, não é uma coisa barata e não é uma coisa fácil, tá bom? Então, o que eu coloquei aqui primeiro pra gente começar a fazer esse planejamento aqui, que eu vou explicar como a gente fez, tá bom? Tá tudo anotadinho aqui, por isso que eu tô com a fichinha na mão, tá? Primeiro a gente vai pesquisar valores de voo, de hospedagem, de pacote, de restaurante, de atrações, de parques, entre outros, tá bom? A gente vai ver se vai ser uma viagem planejada, onde a gente vai escolher não, a gente vai optar em comprar o voo, pagar a hospedagem, ou se a gente vai fazer uma viagem por um pacote, que foi o nosso caso. A gente pegou um pacote com voo e hospedagem, tá? Vamos ver também como é que a gente vai se locomover. Então tem que pesquisar na cidade como que é as coisas, se é de fácil acesso ou não, se vai precisar de um carro ou não, e aí a gente vai chegar lá, tá? Vamos ver também quantos dias a gente vai ter para poder fazer a nossa viagem, né? A gente quase não conta com a chegada, nem com o dia de ir embora, né? Porque basicamente a gente tem que fazer check-out aí no hotel meio-dia, então a gente não aproveita, né? Então eu pelo menos não conto com o último dia, tá? O que você quer conhecer, faz uma listinha aí, coloca tudo que você quer conhecer daquela cidade. O quanto você pode gastar é muito importante, principalmente para para Gramado e Canela, gente. É uma viagem cara, tá? Então se programem sim, tá? Procurem saber se na cidade vai ter desconto, se existem algumas plataformas de desconto, tá? Isso é muito importante, tá? Eu já vou falar sobre isso, mas lá em Gramado e Canela é uma cidade que super tem desconto em tudo, tá? E outra coisa, gente, mais importante é você conferir se você vai ir em baixa, média ou alta temporada para Gramado, tá, gente? Porque Gramado, como eu disse, ela varia muito de preço. Então, como ela é uma cidade cara, se você vai em alta temporada, ela vai ficar muito cara, né? Então, se você vai em baixa temporada, a probabilidade de você gastar muito menos é muito maior, tá? Gente, sempre conferir previsão de tempo, não se enganem. Gramado fica lá no sul, mas nem sempre tá frio, tá? Inclusive, eu fui no inverno e peguei dias super quentes, tá? E como eu disse, pesquisem aí restaurantes, pesquisem passeios gratuitos, passeios pagos e também pesquisem por estacionamento próximos, valores, como que funciona o estacionamento na cidade que vocês vão, tá bom? Então o que a gente vai falar agora, gente? Como chegar em Gramado e Canela? Gente, Gramado e Canela não tem aeroporto, tá? Não tem. Então, as cidades que têm aeroporto é Caxias do Sul e Porto Alegre. É claro que Porto Alegre tem uma demanda maior de voos, mas ela é mais afastada. Ela é em torno de 104 quilômetros de Gramado. Já Caxias do Sul é muito mais perto, mas tem pouca demanda de voos, tá? Então vê aí direitinho qual é a melhor opção para vocês, tá? No nosso caso, a gente pegou um pacote, como eu disse para vocês, e foi direto para o aeroporto de Porto Alegre. Outra coisa, como se locomover de Porto Alegre, que é o nosso caso que eu vou falar para vocês, até Gramado? Existem 3 opções. Existe a opção do ônibus, que custa em torno de R$50 por pessoa, se eu não me engano.
mas ele é uma demanda mais demorada, um horário mais demorado, mais paradas, enfim, é um pouco mais demorado. Tem a opção do transfer, gente. O transfer iria em torno de R$ 280 por trecho, né? Então você paga 280 para ir e 280 para voltar, que é um transfer privativo. Aí você combina isso tudo com antecedência, tá, gente? Tudo em Gramado tem que ser feito com antecedência. Então você pode ter a opção do transfer, mas lá na cidade você vai ficar como se locomover. Então aí você vai ter que ser refém de Uber, do Bus Tour, que tem também que para em cada ponto turístico, aí você tem que ficar aguardando, como se fosse um ônibus normal, mas é o Bus Tour lá, que vai em todos os pontos turísticos de Gramado, tá? E tem a opção de alugar o carro, que foi o que a gente fez. A gente teve a opção a gente teve não, a gente optou por alugar o carro. Então vai muito do perfil de quem vai estar viajando. Nós preferimos alugar um carro que ficou em torno de R$ 511, que ficou basicamente o valor do bus, do transfer, né? Então, como ficou basicamente no valor do transfer, a gente preferiu alugar o carro para a gente poder ir e vir à vontade, tá, gente? Entrando ainda em um dos tópicos sobre carro em Gramado, eu vou já entrar na informação sobre estacionamento lá em Gramado. Estacionamento em Gramado, na época que fomos, que era em alta temporada, não foi fácil. Pode ser que em baixa temporada seja muito tranquilo estacionar nos pontos que não são cobrados em Gramado. Mas na nossa época que fomos aí em agosto, dia 17 de agosto, então ainda estava no inverno, estava tendo ainda festival de cinema, então caracteriza como alta temporada. Então foi muito difícil de estacionar em Gramado. Nunca conseguimos estacionar aonde a gente queria ir, a gente sempre teve que estacionar um pouco afastado, tá? E mesmo esse afastado, existe a zona azul também, que é onde você paga por estacionar ali. Então você tem lá uns totens, tem um aplicativo também, que vocês podem pesquisar direitinho, que vocês conseguem colocar lá quantas horas você vai ficar. Coloca 3 horas lá, você tem 3 horas para ficar naquele estacionamento, naquele local que você está parado. Lembrando que se passa do valor que você coloca, você não lembra de renovar, você vai pagar uma multa e acaba saindo um pouco mais caro, tá bom? Mas a multa não é cara, a gente foi multado uma vez, foi R$ 17, se eu não me engano. Eu não sei se todos são esse mesmo valor, mas o nosso foi R$ 17, porque a gente ficou 5 minutos, eu acho, de diferença só do horário, tá? Então eu acho que isso é o mais importante. Gramado também tem estacionamentos pagos fora da rua. A gente não pegou nenhum, mas existe também, tá? Vamos falar agora, gente, de como montar o seu roteiro. É muito importante montar um roteiro para ir para Gramado e Canela, porque existem só de parque 55 opções, fora lugares gratuitos, fora restaurantes. Então sim, você tem que montar o roteiro. A minha dica é: pesquise tudo o que existe em Gramado e depois você vai separando por categorias: passeios gratuitos, passeios pagos, parques, restaurantes, enfim. E aí você vai ver o que vai entrar no seu perfil. Eu falo perfil porque existem pessoas que vão de casal, em grupo, com família, então tudo tem o seu devido lugar. Por exemplo, uma família vai querer ir no parque, por exemplo, da Turma da Mônica. Não é um passeio legal para casal, por exemplo. Então, sim, tem que planejar isso, porque tem parques que são muito infantis. Então, pode ser que não entre no seu perfil, tá? Pesquisem também os restaurantes que vocês querem ir, porque Gramado é uma cidade gastronômica maravilhosa. Então, ele atende todos os gostos: comida alemã, churrasco, comida italiana. Gente, tem de tudo que você imaginar em Gramado, tá? Então pesquisem direitinho tudo que vocês vão querer fazer em Gramado, coloquem aí na ponta do lápis, que vocês vão ver que os preços vão ajudar também, se você souber direitinho o que vocês querem fazer. Sobre passeios gratuitos, gente, tem lugares, né? Não chegam a ser passeios, não chegam a ser parques, não. Mas tem lugares gratuitos em Gramado e Canela que são muito bons. Em Canela, na verdade, eu só fui conhecer a Igreja de Pedra, que, meu Deus, é de tirar o fôlego a Igreja de Pedra. Mas é um passeio que vale a pena, tá?
Em Gramado a gente tem a Rua Torta, a gente tem o Jardim Encantado da Floribal, a gente tem a Igreja São Pedro, a Fonte do Amor Eterno, o Lago Negro, o Lago Joaquina Rita Bier. Então, assim, são lugares que são gostosos de passear. Fora que o centro da cidade é um espetáculo para você passear, gente. É lindo demais estar ali, tá? Então, assim, vale a pena conhecer todos esses cantinhos, assim, que é bem gostoso, tá? Bom, gente, eu vou falar agora para vocês os lugares que nós fomos. Foi poucos lugares, se você olhar bem, foi poucos lugares. Porque nós só tínhamos 5 dias de viagem, chegando numa quinta e indo embora numa segunda. Então, basicamente, na quinta, a gente chegou no hotel 3h30 da tarde e fomos embora da cidade na segunda, meio-dia. Então, a gente quase não contou com esses dias. Então, foram 3 dias de viagem. Beleza? Então, o que a gente fez nesse período aí? A gente escolheu algumas atrações específicas que a gente queria conhecer. A gente queria conhecer o Snowland, a gente queria conhecer o Sky Glass, o Alpen Park e a Vinícola Jolimão. Foram os nossos tópicos que a gente queria muito conhecer. O que viesse depois só agregava, tá? Então, o que a gente fez? A gente separou dias, né? Por exemplo, a gente chegou na quinta, como eu falei para vocês. Na quinta, a gente não fez nenhum passeio. A gente até foi à noite na cidade, porque a gente ia jantar. Eu vou chegar aí, tá? Então, assim, na sexta-feira, eu separei a sexta-feira para um ensaio fotográfico, porque fizemos um ensaio fotográfico e para conhecer a cidade ali, sabe? Então, a gente fez um ensaio fotográfico, a gente foi almoçar. Depois a gente foi andar pelos arredores da cidade, conhecer ali a Major Nicolete, a Igreja São Pedro, conhecemos algumas lojas de chocolate, conhecemos a Vila Santa Claus, conhecemos também a Fonte do Amor Eterno. Então, assim, a gente foi conhecer algumas coisinhas, tá? Então, a gente tirou esse dia para conhecer a cidade mesmo, tá bom? Já no terceiro dia, a gente foi para Canela e ficamos lá o dia inteiro, né? Então, Canela, a gente conheceu a Igreja de Pedra, a gente foi no Sky Glass, os meninos foram no Abusado, Alpen Park, depois a gente foi na Vinícola Jolimão. Então, a gente ficou o dia inteiro lá em Canela. E já no domingo a gente conheceu o Snowland, fomos almoçar também e conhecemos o Lago Negro. Enfim, gente, a gente fez basicamente isso. É claro que a gente revisitou lugares de dia e de noite, porque vistas completamente diferentes. Bom, gente, eu vou falar agora aqui sobre hospedagens. As hospedagens, ela tem para todos os gostos e para todos os bolsos, tá? Tem hospedagens que ficam em Canela que são muito mais baratas, tá? Então você tem que ter um carro aí para se locomover. Ou vocês podem escolher hospedagens também em Gramado. Tá? Aí vocês vão ter que pesquisar. Tem Airbnb, tem apartamento, tá? Então vocês podem alugar também. E vários outros lugares que vão ser mais em conta. No nosso caso, a gente pegou um pacote que já era incluso voo e hospedagem, e a gente pegou a hospedagem do Winderman, que é um resort que fica a 10 minutos, não fica 10 minutos, fica menos até, de Gramado, tá? Ele é um pouquinho mais afastado, mas ele é, por exemplo, do lado do Snowland, do lado do Aquamotion, por exemplo. Então, assim, ele fica perto de algumas atrações, do Turma da Mônica também ele é perto, mais longe um pouquinho da cidade. Então, a gente pegou esse resort, que ele é um pouco mais caro. Então, a nossa viagem em si, hospedagem e voo, ficou em 2.200 por casal, tá? Então, eu não achei caro. Pelo hotel que nós ficamos, eu não achei caro, tá? Então, pesquisem bastante aí sobre hospedagem, que tem para todos os bolsos, sim, tá? Bom, gente, antes de começar a falar sobre preços, vamos falar sobre descontos. Como eu disse lá no início do vídeo, Gramado tem muitas opções de descontos, tá? Tem o Tchê Ofertas, tem o lançador de ofertas e tem também o Prime Gourmet. O Tchê Ofertas e o lançador de ofertas, eles basicamente são sites que te dão desconto ali naquele voucher. Por exemplo, o nosso passeio do Sky Glass não tinha opção no Prime, que foi o desconto que nós optamos. Então a gente teve que ir lá no lançador de ofertas para poder pegar com um valor mais acessível, tá?
O Prime Gourmet, ele basicamente você compra um e ganha o outro, tá? Então, o Prime, para mim, foi o que mais valeu a pena. Se você compra uma sequência, você ganha outra sequência. Se você compra um ingresso de um parque, você ganha o outro. Então, eu achei que a gente economizou muito, tá? Só que o Prime Gourmet é um aplicativo pago. Ele é R$ 200. Mas eu vou falar para vocês que só no Snowland, por exemplo, a gente já pagou o Prime Gourmet, tá? Então, assim, para mim, para nós, valeu muito a pena o Prime Gourmet. Então, vai depender do perfil das pessoas e o que as pessoas querem visitar. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre preços dos parques, tá? O primeiro parque que a gente foi o Sky Glass, como eu disse para vocês, não tem no Prime Gourmet. Tá? O Sky Glass, lá no lançador de oferta, como a gente foi em alta temporada, tá, gente? Então tem que olhar aí também isso para comprar antecipadamente, de acordo com a temporada que vocês forem, tá? O Sky Glass foi R$ 130 apenas para quem queria ir na plataforma de vidro, tá? Quem desceu no abusado foi 170. No caso da Nari, ela pagou 170, no meu caso, 130. Tá? Para poder andar ali naquela plataforma de vidro. Foi esse aí o valor, tá? O Open Park. O Open Park, ele tem tudo que vocês imaginarem. Tem quadriciclo, tem montanha-russa, tem carrinho bate-bate, tem o trenó, tem tirolesa, tem vários brinquedos. Eu não sou muito de adrenalina, né? Então eu quis apenas ir no trenó, que é a atração principal lá. Esse trenó, ele custa R$ 60 lá no parque. Nós pagamos pelo Prime R$ 40. O casal, porque é um brinquedo que vai de casal, tá? Então a gente pagou R$ 40, então eu acho que super valeu a pena, mas não que R$ 60 não vale a pena, vale a pena também, é um passeio super gostoso. O problema é a fila, que demora muito, tá? Então tem outros brinquedos que você pode pegar lá, igual os meninos andaram de montanha-russa, entendeu? O Snowland, que foi outro passeio que a gente fez pago, acho que foi o último passeio que a gente fez pago. Ele custou R$ 249. Por causa dessa temporada, mas tem época que ele chega a R$ 200, R$ 300, então vai depender muito, tá? E o Snowland, gente, ele não tem hora para você ficar, tá? Você pode ficar o tempo que você quiser, de 9 às 5. Eles já te dão a roupa, tá? As roupas, as botas e luva são do próprio parque, mas são impermeáveis, não é para tampar frio, tá, gente? É só para não molhar. De menos a luva, porque a luva molha e gela a sua mão. Mas o resto é impermeável, tá? Então vão cheio de roupa de frio, porque sim, lá faz muito, muito frio. Principalmente se você for descer de snowboard, que é pago, não tá incluído, tá? Patinação do gelo também é pago. Então, o que está incluído é a montanha de neve, é para você descer ali a montanha, é para você brincar nos brinquedinhos que tem ali atrás, que é muito gostosinho também. Então, assim, a única coisa que está incluída é isso, roupa e esses passeiozinhos, esses brinquedos. O snowboard e a patinação no gelo, não, tá? Mas é muito gostoso, vale super a experiência, é muito bom mesmo, tá? Eu acho que é mais ou menos isso. Fora, claro, que a gente sempre gasta com mais alguma coisa, né, gente? Além de estacionamento, a gente vai ali e compra um chocolatezinho quente, sabe? Uma água que não é barata. Então, assim, a gente sempre gasta para mais do que a gente pensa em levar, tá? Agora, gente, eu vou falar para vocês sobre o que a nossa alimentação. Eu vou pontuar para vocês aqui os lugares que fomos com o preço, tá? Então, vamos lá. No primeiro dia, a gente optou por um fundi. Na verdade, a gente nem optou por um fundi. No nosso roteiro, o fundi estava para sexta-feira, mas mesmo com um mês de antecedência, a gente não conseguiu data para sexta, só para quinta. Então, é isso que eu falo sobre olhar e programar tudo com antecedência, porque vagas ali são limitadas, tá bom? Então, faça um roteiro e programe-se com antecedência, já ali pagando, já reservando,
tá? E o Prime Gourmet, voltando ali ao Prime, você tanto tem opções de reservas quanto de utilização. Então, se o restaurante for reserva, como o Versoy, você vai lá agendar o dia. A utilização é só você chegar lá e apontar o QR Code. E eles sempre ensinam, tá, gente? Se você tem alguma dúvida sobre o Prime Gourmet, aqui no YouTube, com certeza tem vários vídeos ensinando, que eu fui atrás disso. E os garçons também te ensinam sem problema nenhum, tá? Então a gente foi comer um fundi no Versoy Fundi, que era uma sequência queijo, carne e chocolate. E no fundi, na sequência, a gente pagou R$ 159,90 o casal. Seria sem o Prime 159 para um, 159 para outro. Mas como tivemos o Prime, nós pagamos apenas uma sequência, 159. E esse valor já fomos com ele pago, tá? Chegando lá, a gente paga taxa de serviço e bebidas, ok? E aí foi só o jantar mesmo, né? Porque a gente acabou comendo no hotel mesmo, uma comidinha lá na hora do almoço. No segundo dia que a gente fez o ensaio fotográfico, a gente almoçou num buffet completo, que é o Pouso Novo. Ele custa R$ 85,00, também pelo Prime, apenas R$ 85,00 mais taxa e bebidas, ok? E o Pouso Novo, gente, é utilização, não precisa de reserva, tá? E à noite a gente foi conhecer a experiência da Ferrovia Secreta na Hamburgueria Hector, que é nova lá em Gramado. Tem várias pizzarias temáticas, como Cara de Mal, o Congo, a própria pizzaria da Hector, mas não fomos. Fomos na hamburgueria, que é um passeio também agendado, com hora marcada, certinho, tá? Então, se atentem a isso. E é uma experiência super gostosa. Com certeza, quem viu aí os vídeos anteriores, com certeza viu essa experiência. Então, vale muito a pena. E essa experiência custou R$ 199,00. Tem pelo Prime Gourmet. Então, apenas R$ 199,00 pro casal, mais taxa e bebidas. Já em Canela, que a gente foi no terceiro dia, né, que foi no sábado, a gente almoçou. Na verdade, no roteiro estava pra gente poder ir na fundo da grota. Mas chegando no fundo da grota, a gente não conseguiu, porque eu não me atentei que o fundo da grota era agendado. Pra mim era utilização. Porque todas as churrascarias que eu tava olhando era utilização. E eu não me atentei, então não fomos almoçar na churrascaria. Então a gente teve que procurar ali de última hora entre passeio e outro lugar para almoçar. E aí a gente encontrou o Me Gusta. Gente, péssimo, eu não aconselho ninguém aí, tá? A comida não estava boa, então, de verdade, se alguém for em Canela, tem também em Gramado Me Gusta, não é uma experiência boa, tá? Isso é com base da nossa vivência, o que a gente viveu lá. Então, a gente não gostou da comida em si, tá? Mas custou R$ 59,90 o prato, porque quando não é a sequência, o rodízio, você ganha o prato de menor valor, tá? De maior valor. Então, a gente escolheu um prato de R$ 54,90, então foi esse o prato que foi, o da Nara foi R$ 54,90, o meu acho que foi R$ 50, eu acho, e aí sempre pega o maior valor, tá bom? Então, mais bebidas e coisa. E à noite, depois que a gente foi pela vinícola e tudo mais, a gente foi almoçar, a gente foi jantar em frente à Catedral de Pedra, no Catedrale, que é uma sequência de massas maravilhosa. Para mim valeu cada centavo, é uma sequência de massas e galeto, muito gostoso, nunca tinha comido galeto, muito bom também. E lá a gente pagou R$ 119,00, achei super justo, tá? Então também pelo Prime, a Aceita Prime tá ótimo, né, gente? No domingo, a gente tava lá no Snowland, tomamos chocolate quente que necessita tomar lá no Snowland. E aí a gente foi almoçar em uma churrascaria, que depois a gente viu que conseguiu uma, que é a utilização, que é a Tchê Churrascaria. Ela é maravilhosa e ela custa R$ 189,00. E ela custa R$ 180,00. Também pelo Prime, tá bom? Mas é uma churrascaria mais carinha, tá? Tanto bebida quanto porcentagem de garçom ficou bem carinho, tá? Então, assim, vale a pena, é gostoso experimentar o churrasco gaúcho, mas é um pouco mais caro, tá? E à noite, a gente foi na Nápoles Pizzaria, que ela fica ali do lado da Igreja São Pedro. Que gostoso, gente. Eu falei que foi
além da Hector, foi o meu lugar preferido. É um lugar bem simples, bem aconchegante, bem barato e bem gostoso, tá? Ele aceita também o Prime, custa lá uma sequência de pizzas, custa R$ 79. Então eu achei bem gostoso e a pizza é super recheada, você escolhe vários sabores, muito gostoso. Eu gostei muito, é um rolê barato e muito gostoso e bem simples, tá? Bom, gente, o vídeo tá chegando ao fim, mas antes eu vou dar algumas dicasinhas, tá? Que eu já falei durante o vídeo, mas eu vou deixar pautado aqui. Primeira coisa, conferir se você tá indo em alta, média ou baixa temporada. Segundo, comprar passeios e reservas com antecedência, tá? Se planejem muito em relação a tempo e dinheiro. Tá certo? E outra coisinha que é uma dica extra sobre o trânsito lá em Gramado. Como eu disse, a gente foi em alta temporada com o festival de cinema lá, então o trânsito estava super caótico, mas dá para ir com muita paciência. Primeiro porque não tem sinalização lá, gente, não tem semáforo em Gramado. Então lá você tem que dirigir com paciência, porque você tem que parar em todas as faixas de pedestre, tá? É meio que obrigatório, tá? Então lá não tem sinalização, não tem sinal vermelho, verde, laranjado, não tem, gente. Então, por favor, se planejem, estudem, tenham paciência, porque lá o trânsito é meio difícil mesmo. E tem gente que atravessa sem olhar, sabe? Igual, por exemplo, a fotógrafa que fez a gente, ela tá tão acostumada que a gente estava se locomovendo de um lugar para o outro, que ela estava mexendo no celular e ela simplesmente atravessava na faixa, ela não olhava. Então tem que se atentar assim quem estiver atrás do volante, tá bom? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu contei um pouquinho de cada coisa, coloquei o preço um pouquinho de cada coisa aí também, mas existem outros passeios, outros parques, outros restaurantes, outros lugares para visitar, mas esse foi o que a gente fez nessa viagem, porque eu quero voltar. Então, quem sabe não sai um próximo aí, um próximo vídeo de viajando de novo para Gramado e conhecendo outros lugares, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, ficou um vídeo super longo, mas eu espero que vocês tenham curtido, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo do canal.